Eu vou iniciar a nossa reflexão de hoje fazendo algumas indagações onde você não precisa respondê-las, mas é meu desejo que você pelo menos reflita a respeito de cada uma delas e, sobretudo, responda para si mesmo. A primeira pergunta que faço para você nessa primeira lição é exatamente esta: por que você existe? Com que finalidade foste criado? Qual a sua principal missão? Qual é o supremo propósito da vida? Estou fazendo essas indagações porque há muitas pessoas que não sabem de onde vêm, quem elas são, por que estão aqui e nem tampouco para onde vão. Saber quem você é, de onde você veio, com que finalidade você está nesse mundo e qual é o seu supremo propósito é de fato algo necessário, vital, fundamental e indispensável para que você viva uma vida abundante. Quando digo que há muitas pessoas que não sabem de onde vêm, por que elas existem, com que finalidade elas estão aqui e qual o supremo propósito da vida, essas pessoas são aquelas que vivem dissolutamente. Não têm nenhuma razão sequer e nenhuma perspectiva de vida. Tratam a vida como obra da casualidade e fruto da coincidência. Alguns são, inclusive, influenciados pela velha filosofia darwinista de que tudo aqui nessa vida surgiu do nada e somos resultado de um longo processo que evoluiu ao longo dos anos e dos tempos. Mas, permita dizer algo a você. Isso é um equívoco. E nesse aspecto precisamos, de fato, redescobrir o propósito da vida, entender a sua origem, saber a sua finalidade e o seu principal propósito. Mas, em segundo lugar, há outros que creem que vieram a esse mundo tão somente para pagar erros que foram cometidos em outras vidas. Estes são aqueles que veem a vida não como uma dádiva de Deus, mas como um karma, ou seja, acreditam que a vida que agora vivem é uma consequência de erros que cometeram no passado e, portanto, estão vivendo aqui ou agora pagando um preço. Sabe qual é o grande problema daqueles que assim pensam? Se você pegar Hebreus capítulo 9, versículo de número 28, nesse texto diz as Escrituras: morrendo o homem uma vez, segue-se o juízo. Portanto, o texto é claro, à luz do seu contexto, em nos enfatizar que nunca existiu uma outra vida antes desta. Essa é uma perspectiva absolutamente equivocada, pessimista, que muitas pessoas têm de enxergar a vida. Agora, vale ressaltar, a Bíblia fala da vida eternal, que existe além do túmulo, e ela será exatamente o resultado de como nós vivemos o aqui, o hoje. Por isso, saber viver o hoje vai refletir sobre o nosso amanhã. Mas há ainda aqueles outros que pensam que o propósito da vida é a busca do mero prazer. Estes são seguidores da antiga filosofia grega epicurística. Ficou bastante conhecida como hedonismo,
Essa filosofia ensina que o supremo propósito da vida é o mero prazer, a satisfação de si próprio. Nisto, o hedonismo acaba estimulando as pessoas a buscarem todas as fontes de prazer. E isso com todas as forças. Eles buscam no conhecimento, no poder, na fama, no sucesso, no reconhecimento pessoal, na notoriedade, enfim, se utilizam de todos os meios possíveis para justificar a sua existência. Mas, se você quer saber quais as consequências dessa filosofia, vou dizer para você. Ela é a grande mentora por trás de violências sexuais, estupros, prostituição infantil, incesto, a prostituição, o adultério, a avareza e, o que é pior, muitos outros atos inapropriados que são praticados em nome do prazer. Portanto, cuidado com essa filosofia. Mas é interessante ressaltar ainda que há também aqueles que nunca encontraram um real sentido para a vida. Estes são aqueles que vivem enclausulados em uma prisão interior, presos em uma masmorra existencial. São pessimistas quanto à vida, eles só veem a vida sob as lentes embaçadas do nevoeiro proporcionado pelo negativismo. São desanimados e absolutamente desmotivados. E o que é pior, eles não conseguem enxergar a vida numa perspectiva correta. Muitos deles buscam no suicídio o assassinato de si mesmo. A solução dos problemas para eles é tirar a sua própria vida, porque eles nunca entenderam a razão e o propósito da vida que vivem. Nesse sentido, eu faço uma observação. Infelizmente, há hoje muitos que estão dentro da igreja. São pessoas que comportam-se como os espias que foram observar a terra de Canaã. Têm medo de viver. São desanimados, são incrédulos, são inseguros e vivem a vida flertando com o suicídio, buscando nesse horrível ato uma solução dos seus dramas e dos seus dilemas humanos. Neste aspecto, devo apontar: o suicídio é uma amarga realidade que está presente em todos os segmentos da sociedade. Aliás, o suicídio faz parte dos segmentos religiosos e ele está entre todas as faixas etárias. O crescimento espantoso do número de suicídios no mundo é hoje uma amarga realidade. E detalhe, as pessoas se matam a qualquer fase da vida. Os suicidas estão entre jovens, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos e também ateus. Segundo o doutor André Solomon, que por sinal escreveu uma obra espetacular, seu livro tem como título Um Crime da Solidão, a cada 40 segundos alguém comete suicídio. As estatísticas dizem que há hoje mais suicídios do que assassinatos. Ou seja, mais pessoas matam a si mesmo do que morrem por aneurisma ou até mesmo pela AIDS. Por essa razão, nessa minha abordagem introdutória e, sobretudo, nessa primeira lição, com o tema O Supremo Propósito da Vida, vou pontuar 3 atitudes importantes no enfrentamento do mal que, infelizmente, assola muitos jovens, tanto dentro quanto fora da igreja. E o primeiro princípio, a primeira atitude a compartilhar com você é esta: precisamos abrir os olhos para as principais causas do suicídio. Vou repetir. Precisamos abrir os olhos para as principais causas do suicídio.
A primeira atitude que precisamos ter é que nós precisamos exatamente compreender as causas, as razões, a saber exatamente os motivos que têm levado muitas pessoas a cometer esse horrível ato. E nesse ponto, a depressão é a principal razão que leva uma pessoa a ceifar a sua própria vida. Depressão é como um indivíduo engolir o seu próprio funeral, ou seja, como vestir uma roupa de madeira. Uma pessoa com depressão, na maioria das vezes, enxerga a vida com óculos escuros da desesperança. Sente uma dor alucinante na alma e o que é mais estarrecedor, essa dor atordoa a mente, embaça os olhos e rouba do indivíduo a esperança de viver. E é por isso que digo ainda mais. Há outras causas que podem levar o indivíduo ao suicídio, como, por exemplo, problemas passionais, divórcios, crises financeiras, doenças incuráveis, drogas, desvios sexuais e radicalismo religioso. O fato é que precisamos ter os olhos abertos para compreender as causas e diagnosticar o problema. E você, líder, que lidera pessoas, precisa compreender essas verdades. Mas, em segundo lugar, precisamos ignorar os principais mitos sobre o suicídio. Eu vou repetir. Precisamos ignorar os principais mitos sobre o suicídio. Existem vários mitos criados em torno do assunto e, dentre os vários mitos criados sobre o suicídio, vou destacar alguns, ressaltando pelo menos 3 deles. O primeiro mito é pensar que cachorro que late não morre. Ou seja, a pessoa que fala em se matar jamais vai fazê-lo. Cuidado! As pesquisas apontam que cerca de 80% das pessoas que tiraram sua própria vida deram sinais que pretendiam fazê-lo. Na verdade, essas pessoas não queriam tirar a sua própria vida. O que elas queriam era matar a dor que as atormentavam. Estão dando, sim, nesse ato, um grito pedindo socorro. Por isso vou dizer para você, se há um mito que nós precisamos ignorar sobre o assunto envolvendo o suicídio, é que pensar que cachorro não late e não morre é um equívoco. Uma pessoa que fala em se matar é um equívoco pensar que jamais irá fazê-lo. Mas, em segundo lugar, há um segundo mito que nós precisamos abrir os olhos. E esse mito é afirmar que, se uma pessoa tende a cometer suicídio, vai acabar praticando esse ato radical e nada se pode fazer para ajudá-la. Deixa eu dizer algo para você. É verdade que, de fato, a grande, vasta maioria daquelas que falam em suicídio não querem cometer tal mal. Pode, e nós precisamos abrir os olhos para compreender que, mesmo não querendo, tais pessoas dão sinais de que serão capazes de fazê-lo. E nesse aspecto nós precisamos ajudá-las, recebendo e ao mesmo tempo dedicando a elas adequada ajuda para desistir do assassinato de si mesmo. Portanto, ela deve ser olhada com carinho, amor, cuidado, respeito e uma devida atenção. Pensar que as pessoas que assim falam jamais cometerão tal ato é um equívoco e que, por sinal, tem levado muitas famílias a perderem muitos dos seus membros. Por isso, não ignore esse mito de alguém que afirma que pretende cometer e que, portanto,
não adianta fazer nada para ajudá-la, porque nós podemos ajudá-la e de muitas maneiras. Essa é uma razão pelo qual você ocupa esse posto de líder. Seu papel é ajudar pessoas, é cuidar de pessoas, é de fato influenciar pessoas a enxergar a vida numa perspectiva correta e a viver para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, há um terceiro mito. Esse mito aponta dizer que o suicida é um doente mental, é um desajuste social. Vou repetir. O mito terceiro é dizer que uma pessoa que comete suicídio, ele é um doente mental ou sofre de um desajuste social. Estou dizendo isso porque, não obstante a depressão ser a principal causa do suicídio, muitas pessoas cometeram suicídio planejadamente, na plena posse de suas faculdades mentais. Com isso, precisamos entender que o problema é complexo e não devemos nos comportar tratando o assunto de forma simplória, como se isso fosse algo sem importância. Precisamos ter cuidado, porque, de fato, todas as pessoas que cometem esse erro ou esse ato sinalizam, evidenciam, apontam que, de fato, pretendem fazer isso. Mas, tendo apresentado exatamente esses três mitos, vou agora, em terceiro lugar, para um ponto que eu considero muito importante. As principais ações de prevenção contra o suicídio. Considerando que o nosso tema é vida abundante, no mês de setembro, esse mês denominado Mês Azul, nós precisamos, portanto, compreender alguns princípios. O mês de setembro, chamado Mês Amarelo, é apenas um lembrete de que não podemos afrouxar nossos esforços, no sentido de prevenir essa tragédia familiar e social. Tanto a família, a igreja cristã, como o Estado devem se unir nessa cruzada para salvar vidas. Agindo assim, acredito sem sombra de dúvida, nós podemos afastar desse caminho escorregadio muitas pessoas que flertam com a morte. Uma ação indispensável, certamente levar essas pessoas aflitas a um relacionamento pessoal com Jesus, o Filho de Deus. A fé em Cristo é indispensável para trazer esperança exatamente àqueles que vivem desassistidos pela esperança. A palavra de Deus restaura a alma, ilumina os olhos, mesmo quando o homem chega ao seu limite, no fim da linha, no fim do poço, sem ver a janela para escape. Deus ainda proporciona ao homem uma esperança. E por que digo isso? Deus é poderoso para transformar os vales mais escuros em cenários iluminados, os desertos mais tórridos em pomares frutuosos, a dores mais alucinantes em fontes de consolo e o desassossego da alma em paz que excede todo o nosso entendimento. É preciso, portanto, que você, líder, enfatize finalmente que para as angústias da alma e para os tormentos do coração existe um remédio eficaz. E esse remédio é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tira nossa alma do cárcere, perdoa os nossos pecados, remove o fardo da nossa culpa e cura as memórias amargas da nossa mente. Aliás, só Jesus oferece paz ao aflito, alegria ao triste e poder ao fraco. Jesus, na verdade, é poderoso para transformar vales em mananciais, desertos em pomares e inspirar canções de louvor nas noites mais escuras da vida. Só Jesus preenche o vazio do coração. Só nele o aflito pode encontrar
para a sua alma descanso. Só Jesus concede alívio para a dor do coração. Só Jesus é a razão para a vida. Só Jesus oferece vida abundante. É por isso que nesta primeira lição, nesta série Vida Abundante, nosso tema, o supremo propósito da vida, é dizer para você: sua vida é um presente de Deus. Viver é um grande privilégio da graça e por essa razão você deve viver com alegria. Viva gostosamente, viva com gratidão, viva com responsabilidade, viva como um mordomo de Deus. A minha palavra para você é: desfrute da vida com discernimento, pois ao fim dela você terá que prestar conta diante de Deus. Por isso, corra para a fonte da vida, que é Cristo, pois aquele que beber dessa fonte, rios de água viva fluirão no seu interior. E nesse aspecto eu faço uma observação. A vida tem um propósito. Aliás, o escritor americano Rick Warren faz uma observação muito interessante. Se você quer saber por que você existe e está nesse planeta, você deve começar com Deus, pois por Ele, para Ele, pelo poder dEle e para a glória dEle é que nós existimos. Diante dessa verdade, afirmo que o supremo propósito da vida é glorificar a Deus. Nossa principal missão aqui não é fazer a nossa própria vontade, mas conhecer, amar e ter comunhão com Deus, o Criador supremo da vida. Aliás, considerando que o grande e o eterno propósito da vida é a glória de Deus, eu aponto para você alguns princípios que eu considero fundamentais e indispensáveis para uma vida bem-sucedida. Primeiro, a vida pertence a Deus. Segundo, viver é um presente da graça divina. Terceiro, viva a vida como mordomo de Deus. E quarto lugar, viva com gratidão. Gratidão é a capacidade de reconhecer que na vida, saúde, coragem, determinação e conquista são resultados da providência divina. E gratidão a Deus é a melhor resposta. Por isso, querido amigo, querido irmão, líder, que tem o grande desafio de influenciar pessoas a viver uma vida abundante, compreendendo o seu supremo propósito. Olhe para o passado com profunda gratidão e saiba, você veio de Deus. Viva o presente com sabedoria e discernimento, você tem a mente de Cristo. Olhe para o futuro com confiante fé, acredite na providência divina. Não perca de vista o amor de Deus, saiba, Ele te ama. E não se desespere, Deus tem um controle de todas as coisas. Reflita sobre isso e compartilhe com sua liderança, seus liderados, porque a vida tem um propósito e o seu propósito é a glória de Deus. Aqui eu concluo essa primeira lição nesta série Vida Abundante, cujo nosso tema de hoje foi o supremo propósito da vida.